Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje vamos responder algumas perguntas sobre afinação, tá bom? Vamos responder quanto tempo dura uma afinação. Antes de eu entrar e me aprofundar nisso, como sempre, agradecimento a todos que estão nos acompanhando e peço encarecidamente para nos ajudarem a divulgar este material. Este material é um material muito raro de se encontrar, né? Poucas vezes a gente vê um músico profissional falando assim, olha, eu vou ensinar para vocês isso e desmistificando. Poucos tem, mas é pouco, como estou dizendo, né? Não estou dizendo que não tenha, é pouco. Na luteria, a mesma coisa. Então, neste caso, neste vídeo, se ajunta um músico e um luthier, na minha figura, porque eu atuei como ambos, ensinando, falando das visões. Isso ajuda muito quem está começando ou quem já toca. Por isso é interessante que vocês nos ajudem a divulgar estes vídeos para que essa informação chegue a mais pessoas, tá bom? Voltando. Quanto tempo dura uma afinação? Eu recebi essa pergunta. Você afinou um instrumento, violino, viola, violoncelo, colocou ali. Quanto tempo essa afinação dura? Bom, vamos tentar responder. Existe aí um tabu, muita coisa que se fala sobre afinação, muitos mitos, e eu observo, né, que assim, realmente é um assunto com muita dificuldade. Mesmo quando eu tocava em orquestras sinfônicas profissionais, eu lembro dos músicos profissionais com uma dificuldade danada de afinar um instrumento. O instrumento já estava afinado na orquestra, né, e todo mundo só esperando ele afinar lá, e mexe, e estava afinado, ele desafinava e voltava e estava afinado, e ficava lá e não terminava nunca de afinar, né. Eu lembro uma vez até um maestro nosso comentou, gente, vocês têm que ter mais intimidade com o instrumento, pelo amor de Deus. Vocês estão com muita dificuldade para afinar. Então isso sempre foi uma questão, foi um tabu. Aqui eu vou falar para vocês de 5 elementos sobre esse assunto, de quanto tempo dura uma afinação. Primeira resposta, não existe um tempo definido, tá? Não existe esse assunto, não existe essa preocupação de quanto tempo dura um instrumento afinado. Ele fica afinado até quando ele desafinar. A resposta parece ser simples, mas é essa. Você acabou de se trocar, você está arrumadinho. Por quanto tempo sua roupa fica limpa? Até você se sujar. Simples assim, tá? Então a primeira questão que vai influenciar em quanto tempo dura uma afinação são várias. Eu não fiz por uma ordem hierárquica, eu fui simplesmente colocando. É o tipo da corda, tá? Às vezes você tem cordas de núcleo sintético, núcleos metálicos, e a resposta dela a todos os estímulos, ou seja, tempo, maneira como se toca o instrumento, é diferente. Ou seja, o tipo de corda muda, né, em como será a afinação, tá bom? Isso aí é a primeira questão. Segunda questão muito importante é se a corda é nova ou não. Por quê? O que o músico precisa ter em mente é que ele colocou a corda no instrumento nova, ela vai ter um tempo de laceamento, certo? Então ela vai desafinar, às vezes, um pouco mais. Por isso que a gente sempre aconselha ninguém a trocar corda em dia de apresentação, dia de teste, num dia muito importante. Trocar o jogo de corda sempre alguns dias antes, 4 dias, 5, alguns preferem uma semana, tá bom? Inclusive, há músicos, há quem prefira trocar as cordas gradativamente. Hoje, colocar a corda sol, né, no instrumento e manter as 3 antigas. Amanhã, troca Ré e mantém as 2 antigas. Depois de amanhã, a Lá e mantém, e assim por diante, tá? Eu já vi gente fazendo isso até em uma semana, fazendo uma corda por semana, para não mudar o timbre do violino, né? Isso, na maioria dos casos, pode ser exagero. Às vezes naquele instrumento, com aquele músico, né? Mas não é uma coisa que a gente precisa se aprofundar. Ou seja, corda nova vai desafinar, porque ela passa por um processo de laceamento. A crina também, certo? A crina também. Quando a crina é nova, às vezes ela está um pouquinho mais esticadinha, um pouco mais dura, mas quando você vai usando, ela vai laceando, ela vai ficando mais comprida, é normal. Ela tem aí um coeficiente de dilatação, é normal,
tá bom? Até nosso sapato tem. E terceira questão, que vai influenciar em quanto tempo o seu instrumento dura afinado, é o clima, tá? Se você pega um clima muito, por exemplo, está muito quente, ele vai desafinar mais, muito frio vai ter uma resposta diferente, muita mudança climática, tá? Ou seja, o instrumento responde também ao clima. Todos esses fatores vão influenciar sobremaneira no instrumento, tá bom? E quarto elemento que eu separei para vocês é a maneira como você toca. Como assim a maneira como eu toco? Vocês já viram que tem músicos que preferem pôr mais ênfase no instrumento, colocam, né, tem uma técnica mais virtuosística. Claro que isso também está ligado ao repertório, tá? E tem músicos que gostam de tocar com mais tranquilidade. A pressão do arco na corda faz sim ele desafinar. Não é que vai fazer desafinar, melhor dizendo, pode fazer desafinar. Então a maneira como você toca também vai influenciar, tá bom? E última questão, eu diria que uma das mais importantes é o ajuste, tá? Se o instrumento não está bem ajustado, cravelhas, cavalete, se ele não foi sonorizado, se ele não passou por esse processo de um ajuste por inteiro, você pode ter problemas com desafinação, tá bom? Lembrando, porque a cravelha não foi ajustada, então ela vai voltar, a cravelha não está no tamanho certo, não foi passado o produto, a pestana não está lubrificada, o cavalete não está no lugar, e não está lubrificada a canaleta, tudo isso, tá bom? Lembrando que não adianta nada você ajustar uma parte do instrumento e não ajustar a outra, e a sonorização trabalha todas essas partes. É por isso que a sonorização é algo extremamente bem sucedido. Sempre quando você vê um instrumento soando bem, ele não está equilibrado, ele não está ajustado por inteiro, daqui até aqui, é isso, tá bom? É isso, isso é a sonorização, um ajuste por completo do instrumento, destes itens que a gente trabalha. Bom, então só para a gente finalizar aqui, quanto tempo dura a afinação? Vai oscilar de acordo com todos esses elementos, tá? Tem mais? Tem. Citei para vocês estes 5 hoje. Espero que tenham gostado. Tendo dúvidas, podem colocar aqui embaixo. Até breve.